outra passagem que fala que Jesus diz que na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar e depois vou voltar para vocês e vou receber vocês para mim. A gente não pode pensar que isso aqui significa arrebatamento só por causa desse versículo. Existe um contexto. Até mesmo porque João capítulo 14, ele não está falando de escatologia. Ele não está falando disso. Tem capítulos inteiros que está explicando só a escatologia, o que está acontecendo. Então a gente primeiro tem que entender a base e depois interpretar. Claro que tem versículos, né, que nós precisamos buscar mais sabedoria e a revelação do Senhor. Mateus 24 a gente falou, sermão de Jesus, depois a parábola dos dois servos. Essa parábola aqui, ela fala assim, um servo não sabe quando o Senhor está voltando. O Senhor saiu para uma terra distante, deixou o servo responsável. Esse servo, um servo que é justo, vai fazer tudo de acordo. O servo injusto, ele vai falar assim, poxa, o meu Senhor está demorando muito. Ele vai começar a fazer coisas erradas. E aí fala que o quê? O Senhor dele vai voltar numa hora que ele não espera. Vai surpreender ele. Ou seja, isso aqui está falando, sejam vigilantes, estejam prontos, assim como Tessalonicenses falou. Mateus 25, parábola das 10 virgens. A gente conhece a parábola, 5 virgens sábias e 5 nécias, né, tolas. E as 5 virgens sábias tinham azeite, ou seja, elas tinham intimidade, elas tinham a presença de Deus, elas se prepararam. Quando chegou a noite e eles começaram a clamar, o Senhor, o noivo está vindo, elas não foram pegas de surpresa, mas aquelas nécias, elas foram deixadas do lado de fora. E aí depois é interessante a gente entender que até mesmo a parábola dos talentos, ela acontece logo depois do sermão profético. Ou seja, a parábola dos talentos pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com talentos, dons, dons espirituais, talentos que Deus nos deu, sim. Só ela também tem a ver com, seja responsável com aquilo que Deus te deu, porque ele está voltando, o Senhor ele vai voltar. Uma parte muito interessante dessa parábola dos 10 talentos é que um dos servos, aquele que recebeu um talento, quando o Senhor fala seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito, ele não está falando, é claro que existe o princípio da gente ser fiel e Deus vai nos dar mais, tudo bem, só que o contexto ele está falando sobre a vinda do Senhor, sobre o mundo por vir. Então ser fiel no pouco é essa terra, não importa o quanto o Senhor nos deu, 10 talentos, 5 talentos, isso aqui é pouco, isso aqui é ser fiel no pouco. Te colocarei sobre o muito é o mundo por vir, é a recompensa celestial, isso é o muito que ele vai nos colocar. Um dos homens, aquele homem que recebeu um talento, ele pensou assim, você, Senhor, é um Senhor mau. O Senhor é um Deus que você colhe onde não plantou. Você é um Deus ruim. É por isso que eu fui lá e escondi meu talento. Toma o seu talento aqui. Aquele homem teve um entendimento ruim sobre quem Deus era. E por isso ele não investiu o seu talento, ele não usou aquilo que Deus tinha dado para ele. E aí quando Deus volta, fala com ele, tirem aquilo que é deste homem, um talento e deem para o que tem mais. Você não é digno, basicamente fala com ele, você vai ser lançado num lugar onde tem ranger de dentes, e aí basicamente ele é lançado nesse lugar de perdição. Esse homem que tinha um talento. Ou seja, essas parábolas todas estão no contexto do sermão profético, a gente já viu a última. Então, quando a gente vê essas parábolas, ela não está ensinando para a gente somente informação. Ela está tentando gerar em nós vigilância. Está tentando gerar em nós uma vida piedosa, que a gente possa viver para o Senhor, para que a gente possa viver vidas que são dignas do Filho, né, do homem, dignos da volta dele. Ou seja, esses assuntos, eles não têm que gerar em nós medo. Tipo assim, ele vai voltar amanhã, ou alguma coisa do tipo, ele tem que gerar, tipo assim, esperança, nós vamos perseverar. E quando eu falo sobre esse assunto, nós precisamos estar preparados. A gente precisa preparar os nossos familiares, os nossos amigos, as igrejas, porque o inimigo ele ganha mais se eu pensar que eu vou perseverar até o fim ou que eu vou ser arrebatado e livre da perseguição. O inimigo ele ganha mais se eu pensar que eu vou ser livre da perseguição. Mas a igreja perseguida, que hoje em dia tem muitos cristãos que morrem pelo evangelho, na Nigéria, Coreia do Norte, vários outros lugares. Por que a gente pensa que a gente vai ficar livre da perseguição? Sendo que quando isso aqui foi escrito, eles já estavam para viver perseguição. A igreja dos apóstolos viveu perseguição. Ao longo da história, a igreja viveu perseguição. Por que a gente vai pensar que a gente... Ainda mais porque a perseguição, a igreja é colocada sobre a fornalha, para ser refinada, assim como o ouro é refinado.
e as impurezas saírem. E não ser livre porque a gente já é santo. Não, nós vamos ser santificados. Nós vamos nos santificar, perseverar até o fim. Também vamos ser santificados durante o processo. E eu tenho mais para falar sobre isso.